E se o seu adulto, esse que você acha que é chato, que ficou endurecido, for tão importante quanto a sua criança interior para você ser uma pessoa mais criativa? A gente fala muito da importância da criança interior para você ser uma pessoa mais criativa depois de adulto, poder viver melhor, ter a coragem de fazer coisas diferentes. Mas ontem eu me peguei pensando em como o nosso adulto é super importante na construção dessa vida que a gente quer ter. E você sabe que aqui falamos de vida criativa, que é você construir um contexto, uma rotina que favoreça a sua criatividade. Essa semana que passou, eu estava muito puta. Eu acordava irritada, eu ia dormir nervosa e eu não conseguia entender, tipo assim, caralho, por que eu tô desse jeito? Sabe quando você tá normal, sua vida está seguindo normal, todas as atividades, tipo, nada de diferente, mas você sente que seu coração tá pesado, que você tá assim, como se fosse uma bomba relógio pronta a explodir? Eu estava assim. Aí eu comecei a pensar, né? Eu converso muito comigo mesma. E eu tava assim, mas meu Deus, por que eu tô assim? De onde que tá vindo isso e tal? Conforme eu fui indo mais fundo, eu comecei a perceber que a minha insatisfação, ela tinha um ponto de partida ali. Porque tem isso, né? Às vezes a gente fala, ai, tô estressada do nada, não sei. Mas quando a gente para pra analisar todas as partes da nossa vida, nossa rotina, o que a gente anda fazendo, com quem a gente anda conversando, a gente sempre sabe. A gente pode tentar se enganar, mas a gente sempre sabe. E aí eu comecei a perceber que eu, na verdade, eu sabia o que estava acontecendo. Mais do que perceber o que estava acontecendo, eu comecei a prestar atenção em como eu estava agindo. E sabe quando você veio de fora assim, eu falei, caralho, que babaca. Que babaca. Eu estava nervosa, irritada, e aí as pessoas que estavam envolvidas nesse rolê que eu comecei a entender que era o que estava me incomodando, eu comecei a tratar super mal. Super mal, assim, de graça. Sendo grossa e, tipo, caçando confusão mesmo. Sabe uma pessoa que parece que acordou pra brigar? Eu estava assim. E eu não gosto de ser essa pessoa, e normalmente eu não estava distribuindo coisas sem mais nem menos. E aí, beleza, eu tava no meu exercício criativo, inclusive eu recomendo muito que você faça, que são as páginas matinais. Se você não consegue escrever de manhã, pode ser à tarde, à noite, mas o exercício é você pegar uma folha em branco e você sai escrevendo tudo que está na sua cabeça. Como se você estivesse conversando em voz alta com você. E normalmente eu uso esse espaço pra, tipo, desabafar. Eu comecei a escrever sobre a minha vida, sobre esse estresse, e cheguei nessa situação. E aí, conforme eu fui aprofundando, eu cheguei, tipo, eu falei, é isso, na verdade é isso que eu tô puta. Agora faz todo sentido. E foi tipo uma iluminação, assim, eu falei, tá, cara, é isso que está acontecendo. E o que eu percebi dentro desse contexto todo é que eu estava brigando com alguém, porque na minha cabeça eu queria que essa pessoa resolvesse esse problema que estava dentro de mim. Só que assim, no fundo, eu sabia, né, que não era um problema que alguém teria que resolver pra isso. Era eu que tinha que fazer. Eu tava resistente, eu falava, não, é você que vai ter que resolver isso pra mim, não falando dessa forma, né, mas minhas atitudes, minha grosseria, ela dizia isso, tipo, porra, temos esse problema e eu quero que você resolva pra mim. Só que isso, eu vou viver, se eu continuar fazendo desse jeito, eu vou viver mais 10 anos nesse estresse. E quando a gente tá muito incomodado com uma situação, isso acaba refletindo em todas as outras áreas da nossa vida. O rolê de você pensar no seu contexto de vida criativo é exatamente isso. Entender que todas as áreas da sua vida precisam estar bem cuidadas e equilibradas para que você funcione bem no geral. Cheguei à conclusão, né, que tipo assim, cara, eu tô sendo grossa porque eu quero que essa pessoa resolva uma coisa que eu tenho que resolver. E aí, é nessa hora que o nosso adulto entra. A criança interior, ela é uma diva, ela é maravilhosa, ela sempre vai agir pela... Só que não dá pra gente viver a base da criança interior o tempo todo, porque ela sempre vai querer o mais prazeroso, o mais legal. Então é nessa hora que o adulto vem, ele coloca os direcionamentos necessários para que essa criança tenha um espaço saudável de desenvolvimento. E aí, né, nesse exemplo, eu falei, caralho, Tainá, isso que você tá fazendo é muito ridículo, porra, você já passou da idade de não assumir seus B.O. Às vezes eu ficar brava porque eu gostaria que uma pessoa resolvesse um problema que não está nas mãos dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e falar como que eu preciso resolver isso. Agora que eu já entendi que é um problema só meu. Porque você percebe a loucura? Eu tava deixando nas mãos de alguém que ela me deixasse confortável. Uma coisa que a gente precisa entender depois de adulto, isso sobre a vida criativa ou não, é que ninguém vai se esforçar pra deixar a gente confortável. Ninguém vai chegar em você e falar assim, poxa, você tá trabalhando tanto, né? Tira um tempinho e vai comer uma coisa que você gosta. Tira um tempinho e vai no cinema. Tira um tempinho e volta a fazer desenho, igual você fazia quando você era criança, porque isso deixa seu coração quentinho. Imagina, as pessoas, se você tá trabalhando e produzindo para servir alguém, ninguém vai se preocupar. Isso é com tudo. Se você tá ultrapassando um limite e alguém tá confortável com isso, ninguém vai se preocupar. Nosso adulto, ele é responsável por preparar o contexto para que a gente consiga viver melhor. Como se o adulto que a gente é agora fosse o guardião da criança que a gente já foi um dia. A criança interior, ela precisa fazer parte da nossa vida adulta, porque é ela que vai trazer a emoção, a inspiração, essa coragem de se expressar, de fazer alguma coisa que só você faz. A criança, é como se a criança trouxesse a sua energia criativa. Mas o adulto é quem vai cuidar de preparar o espaço para que essa criança consiga se expressar. Mais do que isso, para que essa criança consiga encontrar uma forma de
se manifestar de um jeito saudável. A pessoa que a gente é agora, depois de formada por todas as experiências e com a noção de contexto e prioridade, é quem vai se comprometer a promover um espaço, a organizar a agenda para priorizar coisas que precisam existir para te fazer bem, a estabelecer limites com pessoas, a ir atrás de movimento. Esse adulto é que vai olhar e falar, talvez eu precise guardar mais dinheiro, ou não, talvez seja hora de eu fazer mais um curso, talvez seja o momento de buscar uma terapia. Então esse adulto ele precisa estar muito atento aos acontecimentos da vida para ir organizando e promovendo ali um espaço de crescimento saudável para a nossa criança interior. E pensando nesse contexto todo de você se comprometer a se entender, se responsabilizar, agir e ao mesmo tempo cuidar de tudo que precisa ser cuidado para que você viva melhor e consequentemente seja uma pessoa mais criativa, é que fica muito claro para mim que a nossa criatividade ela é composta de todas as nossas partes. Todo pedacinho de quem a gente é importa para construir aquilo que a gente quer ser.